Primeiramente, muito boa tarde a todos os professores aqui presentes. É muito importante a vossa presença aqui. Eu sou Jennifer Ribeiro, como a minha colega e supervisora Fátima já disse. Sou nutricionista estagiária aqui da Associação SEIDS, que é a associação que, por fim, implementa, né, o MUNCI nas vossas escolas, como vocês já sabem. Alguns podem me conhecer, que eu fiz algumas sessões no ano passado letivo, e, bom, nesse âmbito vim apresentar o webinar sobre alimentação infantil e a importância da escola na implementação de hábitos saudáveis das crianças. Bom, uma alimentação saudável, ela deve nos proporcionar todos os nutrientes necessários e também nos proporcionar saúde, né? Afinal, esse é o objetivo principal. Para nós podermos ter uma alimentação saudável, ela precisa ser completa, variada e equilibrada. Olha, completa do ponto de vista nutricional, ou seja, ter todos os nutrientes que nós possamos consumir, todos os nutrientes dos vários grupos da roda dos alimentos, que eu já vou falar mais à frente, que possa ser variada, ou seja, de acordo com cada grupo, que eu possa variar aqueles alimentos durante a semana. Por exemplo, o grupo das frutas. Hoje eu consumo uma banana, amanhã eu consumo uma maçã, no outro dia uma pera e por aí vai. E equilibrada do ponto de vista de quantidade e qualidade também, ou seja, que eu tenha atenção nas porções que vão ser consumidas no meu dia a dia e também na qualidade, ou seja, privilegiar na maior parte do tempo uma alimentação saudável, rica em nutrientes, vitaminas e minerais. E essa alimentação saudável vai me proporcionar, então, uma alimentação rica em energia e nutrientes, vai privilegiar o estado físico, um bom estado mental e também, no caso das crianças, um desenvolvimento adequado. A dieta mediterrânica, ela é um padrão alimentar, na realidade, que começou a ser mais famoso na altura dos anos 50 e 60, né, por aqueles países que eram rodeados pelo mar Mediterrâneo, como a Grécia, a Itália, sul de Espanha, sul de França, e tem como uma principal característica que é a prevenção das doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, as doenças cardiovasculares, as doenças respiratórias, diabetes, cancro. Ela visa também, esse padrão, visa a longevidade e a qualidade de vida. Alguns dos seus princípios são escolha de alimentos locais da época, a valorização da gastronomia saudável, ou seja, preferir aqueles preparados grelhados, assados, cozinhados, ao invés dos fritos, partilhar as refeições, ou seja, convivialidade na mesa, entre a família, partilhar tradições, usar as ervas aromáticas, como tomilhos, orégãos, preferir as ervas aromáticas do que o sal, ou seja, reduzir cada vez mais o consumo de sal na nossa mesa. Preferir também o azeite como gordura de eleição, consumir frutos oleaginosos, como, por exemplo, amendoim, pistache, avelã, amêndoa, e, na maior parte do nosso tempo, ser ativo, ou seja, ter uma atividade física frequente na nossa vida. Bom, a roda dos alimentos, como eu estava a referir anteriormente, é o guia alimentar utilizado em Portugal desde 1977 e foi atualizado em 2003. Ele tem, assim, esse formato, estou aqui a passar o rato à volta, tem esse formatozinho mesmo de roda, possui 7 grupos principais, né, são só 7 grupos, e eles estão divididos em porções. Essas porções podem ser diferentes de acordo com 3 faixas etárias, com 3 grupos diferentes. Para crianças de 1 a 3 anos, devem se guiar pelos limites inferiores das porções, os homens ativos e os adolescentes pelos limites máximos, e o restante da população devem ficar pelos limites intermédios. A alimentação infantil, então, quando é feita de forma adequada, ela vai promover o crescimento apropriado das crianças, uma imunidade fortalecida devido ao consumo de vitaminas e minerais, né, proveniente de frutas, hortícolas, e aprendizagem facilitada. Isso acontece quando essa criança também tem uma alimentação muito pobre em alimentos açucarados. Bom, o comportamento alimentar, sabe-se que, quando adquirido na infância, normalmente será mantido na adolescência e na vida adulta. Por isso que é muito importante a gente também abordar esses temas junto à escola, porque as crianças passam muito tempo na escola e elas podem moldar, né, os hábitos delas
pelo lado positivo na escola também, para que quando elas atinjam a adolescência e a vida adulta, os hábitos sejam os melhores possíveis. Bom, a alimentação escolar, ela deve garantir e alcançar alguns aspectos, como, por exemplo, ser nutricionalmente equilibrada, ou seja, ter todos os nutrientes necessários, ser sustentável, ou seja, ser amiga do ambiente, ser saborosa, agradável, ser social, ou seja, ser acessível a todas as pessoas, ser segura do ponto de vista de segurança alimentar e integradora, ou seja, um direito de todos e ser integradora no ponto de vista também de tradição e cultura. Bom, além de todos esses pontos mencionados, também tem outros muito importantes, como o ambiente tem que ser confortável, sem distrações de tecnologias ou outros brinquedos, e isso a escola cumpre lindamente. A companhia, aquilo que já falamos anteriormente, na dieta mediterrânea, partilha de conversas, poderá então influenciar as escolhas alimentares dessas crianças. Bom, como já disse anteriormente, as crianças passam muitas horas, né, na escola e elas fazem algumas refeições na escola, nomeadamente os lanches. Esses lanches vão representar 25% da ingestão alimentar diária dessa criança, portanto, é muito importante que as escolhas alimentares sejam as mais nutritivas possíveis. Deve ter uma fonte de proteína, como ovo, leite, derivados, cereais e derivados como fonte de hidratos de carbono, fonte de vitaminas e minerais, aqui podemos incluir a fruta da época, água como bebida de eleição, e aqui, mais à esquerda, também temos umas opções que não são tão comuns, mas que poderão sim ser utilizadas no dia a dia, como a inclusão de hortícolas, como por exemplo alface, pepino, tomate, é uma fonte extra, né, de vitaminas e minerais. Leguminosas, poderemos fazer também uma pasta de grão, utilizar ervilha, alimentos que não são tão convencionais no dia a dia dos lanches, né? Conseguem ouvir? Ok. As leguminosas, como eu estava a referir, e os frutos oleaginosos, que vamos fornecer aqui gordura de muito boa qualidade. Como eu disse já anteriormente, avelãs, amêndoas, amendoins, enfim. Todos esses alimentos poderão compor, então, um lanche muito completo e saudável. O prato principal. Temos aqui também algumas especificações. Por exemplo, esse pratinho aqui está dividido em 3 partes. A metade do prato, então, será representada por hortícolas. Segundo a OMS, o consumo ideal de hortícolas por dia é de pelo menos 400 gramas, ou 3 a 5 porções de fruta e hortícolas por dia. A outra parte representada, que representa 1/4, referente aos tubérculos, cereais e derivados, pode ser batata, massa, arroz, e sempre que possível podemos dar a preferência, então, por grãos integrais, porque eles vão possuir mais vitaminas e minerais e mais fibra, o que nos deixa saciado durante mais tempo. O outro 1/4 representa proteína animal ou vegetal. Podemos dar preferência, então, aos peixes, carnes brancas e as leguminosas. Sem esquecer que devemos ou podemos, idealmente, começar as nossas alimentações, o nosso prato principal, com sopa, a bebida de eleição, água e a sobremesa, uma fruta da época. Bom, as ementas escolares também possuem algumas regras ao serem elaboradas, e para isso existe esse manual aqui, que se chama Orientações sobre Ementas e Refeitórios Escolares. Bom, existem alguns pontos chaves para a elaboração das ementas, como a lista de alimentos autorizados, ou seja, como exemplo, para as almôndegas. As almôndegas precisam ter cerca de 80% no mínimo de carne, e 70% dessa carne deve ser carne bovina, no mínimo, ok? Portanto, são algumas especificações de alguns alimentos que vão ter nessa listagem. As captações, as porções, ou seja, as quantidades que vão variar de acordo com o jardim de infância, se é primeiro ciclo ou se é ensino secundário. Respeitar a sazonalidade dos frutos e das hortícolas. Na maior parte das vezes deve ser privilegiado mesmo frutos da época e hortícolas também. No entanto, não impedem que algumas exceções possam ser feitas também com hortícolas congeladas. E deve ser realizado por um nutricionista. Outros objetivos, para além da característica nutricional, deve ser
pedagógico, ou seja, ir de encontro com aquilo que é lecionado na sala de aula, os objetivos sociais também, ou seja, promover a interação de aluno-aluno, aluno-colaborador, aluno-professor, é, cumprir com os objetivos ambientais, ou seja, promover a sustentabilidade, sempre preferir alimento regional, alimentos que são amigos do ambiente, não é, que não venham de tão longe, e também continuar promovendo aqui a nossa cultura e tradição. Existem algumas diretrizes para que a gente possa colocar quais alimentos que devem ser ou não disponibilizados para as nossas crianças, ou seja, o despacho número 8.127 de 2021 vai estabelecer as normas a ter em conta na elaboração das ementas e também nas vendas dos gêneros alimentícios, nos buffets e nas máquinas automáticas. Por exemplo, alimentos que podem ou não podem ser disponibilizados nos buffets. Temos aqui os que não podem ser disponibilizados. Alimentos de pastelaria, como queques, bolos açucarados, croquetes, refrigerantes, gomas, alimentos que podem, leite simples, água, iogurtes, também sumos que não tenham açúcar, normas a ter em conta na elaboração das ementas escolares, limitação de outros produtos que são prejudiciais à saúde nas máquinas de venda automática, e quando tem máquina de bebidas quentes, não se pode vender bebidas que tenham chocolate, e também a quantidade máxima de açúcar por cada copo de bebida é de 5 gramas, não pode ultrapassar isso. Já a lei número 30 de 2019, ela vai, então, introduzir restrições à publicidade dirigida a menores de 16 anos de idade. Isso vai envolver gêneros alimentícios, bebidas que contenham alto teor energético, alto teor de sal, açúcar e gordura. E onde é que isso se aplica? Nas escolas, ou seja, pré-escolar, básico, secundário, parques infantis públicos abertos ao público, ou seja, e num raio de 100 metros de todos esses dois ambientes, da linha A e da linha B. A única exceção é os estabelecimentos comerciais, ou seja, se tiver uma pastelaria ali perto, se tiver um restaurante ali perto e quiser fazer algum tipo de publicidade afixado, eles podem sim, é a única exceção. Agora, tudo que for paragem de autocarro perto de uma escola, não. Tudo que for postes, ou até no próprio muro da escola, isso dá direito à coima, ok? Não se pode colocar esse tipo de publicidade a alimentos que não são saudáveis e que têm esse alto teor em energia, açúcar e gordura, enfim. Bom, além de todas essas diretrizes, o papel do professor também é muito importante porque os alunos veem os professores como referências, né, como exemplos, através da rotina alimentar, da educação alimentar, das atividades, tudo isso vamos criar hábitos. E existem algumas temáticas que são importantes de serem abordadas, como atividade física, hidratação adequada, redução do consumo de alimentos açucarados, comportamentos e o bullying. Bom, a atividade física, vamos começar por aí. As recomendações da OMS para crianças de 5 até adolescentes de 17 anos é de pelo menos 60 minutos de atividade física de intensidade moderada vigorosa, ou seja, aquelas brincadeiras ativas durante a semana, e pelo menos 3 dias por semana que a atividade seja intensa e vigorosa, como, por exemplo, andar de bicicleta, correr, jogar futebol, todas essas brincadeiras que ao mesmo tempo façam bastante atividade física e cansem bastante, né? E além disso, limitar o tempo de comportamento sedentário, o tempo de ecrã, ou seja, no momento em que as crianças estão na escola, isso já acontece, portanto é um ponto muito positivo. O que nós podemos usar como recurso? O incentivo de brincadeiras ativas, ou seja, no momento do recreio escolar, incentivar cada vez mais que as crianças brinquem, saltem a corda, brinquem uns com os outros, sejam ativos, na educação física também, porque para muitas crianças é o único momento do dia que elas fazem alguma atividade física, por isso é muito importante. Às vezes, quando chegam a casa, ou porque vivem em uma cidade grande, ou porque simplesmente não saem de casa e já pegam no telemóvel, tablet, computador, vão para os joguinhos,
Então, muitas das vezes, elas não fazem atividade física fora do ambiente escolar, por isso que é super importante esse incentivo. A hidratação também é essencial para o funcionamento do organismo. Aqui nessa tabelinha à esquerda, temos os valores de referência da ingestão de água por litro por dia. Essa referência poderá variar com a idade, sexo feminino ou masculino e também com o fator de atividade física, mas isso já é um lado mais individualizado. Aqui estamos no valor de referência mais geral, ok? Portanto, tem uma parte aqui que está mais sublinhada. Para crianças de 4 a 8 anos, é recomendado 1,6 litros por dia. Lembrando que esse consumo aqui deve ser maioritariamente feito com água, ou seja, 75% desse valor deve ser através de água. No entanto, pode ser também incentivado o consumo de infusões, águas aromatizadas, como nós também batemos nessa tecla nas sessões do Munci, pode ser utilizada água, gelo, é uma receita muito simples, né? Água, gelo, canela, cascas de frutas, rodelas de pepino, enfim, uma variedade muito grande que pode ser feita e aumenta, assim, o consumo de água diário. Além disso, sopas e caldeiradas, hortícolas, podemos ter também, como exemplo, consumo de pepino, consumo de alface, frutas, melancia, melão, clementina, tangerina, laranja, enfim, são muito ricos em água e pode ajudar, assim, a manter essa boa hidratação diária e deve ser muito incentivado no dia a dia. Os alimentos açucarados, por outro lado, devem ser desincentivados, né? Portanto, esses alimentos não constam na nossa roda dos alimentos e existem razões para isso. Normalmente, eles são alimentos industrializados, ultraprocessados, possuem baixo valor nutritivo, alto valor energético e deve ser reservado apenas para exceções, né? Festividades, aniversários, dias comemorativos. No entanto, as crianças elas têm esse paladar, se nós também temos, elas, né, também normalmente têm esse paladar adocicado. O que fazemos para que elas não sintam tanto a falta? Promover frutas, promover receitas que elas possam utilizar frutas. Por exemplo, queques de fruta. Podemos promover aqui atividades em que elas possam fazer workshops em família ou até mesmo na escola, para que possam aprender algumas receitas utilizando alimentos naturalmente açucarados, como, por exemplo, tâmaras, fazer barritas de cereais, fazer granola caseira, tudo isso vai fazer com que eles não sintam tanta falta de alimentos que têm aquele açúcar adicionado, que é esse que não faz tão bem à saúde das nossas crianças e deve ser mesmo desincentivado. Bom, o desperdício alimentar também é uma temática que deve ser muito abordada, porque cerca de 87,6 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados por ano na União Europeia. Tanto no despacho número 8.452 de 2015, no capítulo 2 do artigo 2º, nos diz que compete ao agrupamento de escolas ou às escolas decidirem sobre como vão combater o desperdício alimentar e promover a gestão eficiente dos alimentos, ou seja, não fazer com que os alimentos sejam aproveitados de forma integral, não é? Que não haja desperdício. Como é que podemos fazer isso? Temos alguns recursos, workshops, aulas de culinária, para fazer receitas com colaboradores, com professores, com alunos, com pais, ou seja, eventos que possam ser planeados à volta disso, para fazerem receitas com alimentos que não são comumente utilizados, não são convencionais, como talos, como cascas, como sementes, por exemplo, pevides de abóbora podem ser feitas no forno, os talos podem ser utilizados para sopa. Além disso, é um incentivo de hortas, cantinhos das ervas aromáticas, isso pode ser feito também na escola, e esses pequenos detalhes os alunos também podem levar para casa, ou seja, não é preciso muito para fazer um cantinho de ervas aromáticas, não é? Além disso, os materiais a serem utilizados, por que não utilizar materiais reciclados para fazer esse cantinho das ervas aromáticas? Ou seja, costumo dizer que é uma ação multissetorial, né? Com a reciclagem, o combate ao desperdício alimentar, tudo isso. E além disso, também temos outros materiais, como esse aqui mais à direita, então vou passar o rato, não sei se conseguem ver, que é um documento que está disponível em PDF, que é sobre alimentação saudável e sustentável,
E também existem aqui algumas interações, algumas atividades que poderão combater o desperdício alimentar. É basicamente isso que as escolas têm o dever de fazer e que podem fazer da forma que desejarem. E nesse documento aqui em PDF existem algumas ideias de universidades e também de escolas, como eles combatem algumas iniciativas para combater o desperdício alimentar. Os comportamentos, também precisamos ter atenção aos comportamentos das crianças, porque isso nos diz muito no dia a dia. Vai nos dizer sobre algumas dimensões psicológicas, físicas, culturais, religiosas. Devemos prestar atenção. Por exemplo, a interação social diminuída. Nem sempre todas essas questões vão nos dizer alguma coisa. Por exemplo, aqui nessa imagem ilustrativa, temos uma criança no refeitório, vamos imaginar que ela está com uma interação social diminuída. Ok, é tentar perceber se tem algum problema psicológico ou se é simplesmente um fator religioso, ou seja, como no budismo, onde as pessoas acreditam e realmente é um momento sagrado, o momento da refeição, onde não falam com outras pessoas, ou seja, perceber a individualidade de cada criança, de cada aluno e tentar enquadrar e tentar perceber, ok, isso realmente é um problema, essa criança está a passar por alguma coisa, ou é simplesmente um fator cultural ou religioso. Outras questões, coordenação motora dificultada, também pode ser um problema físico, ou pode ser apenas uma situação cultural, ou seja, onde as crianças, por exemplo, ao manusear os talheres, podem ser que elas não tenham essa vontade por comerem com as mãos, o que é uma coisa totalmente normal, e que nós devemos prestar atenção a essas individualidades, não é? Recusa de alimentos. Também nem sempre quer dizer que é uma coisa ruim, mas deve ser prestado atenção. Ou seja, muitas das vezes é apenas porque a criança nunca teve contato com esse alimento, então gera uma estranheza, né? No caso também de algumas religiões que não permitem o consumo de carne de vaca, carne de porco, por isso então, são comportamentos que nós devemos questionar e ter alguma atenção no dia a dia para que outros comportamentos não possam vir a passarem despercebidos como aquele que vem a seguir. Bom, o bullying é uma problemática que nós temos, né, há muitos anos e cada vez mais se agrava, mas felizmente estamos aí com muitas medidas que esperamos que cada vez mais através da comunicação e educação nós possamos disseminar, digamos assim. Só que essa problemática muitas das vezes envolve problemas de malnutrição, tanto para desnutrição, né, no caso de crianças que estão abaixo do peso, como para casos de excesso de peso e obesidade. Quando isso acontece com uma alta frequência, vai gerar consequências negativas tanto para a criança, tanto a criança que sofreu, né, a vítima, tanto para o agressor, tanto para a família, tanto de um lado quanto do outro, tanto para os observadores que presenciaram, né, a cena, e por conta disso, é um problema de saúde pública. Portanto, merece sim a atenção e deve ser cada vez mais criadas alternativas e ferramentas para que possamos combater. O primeiro ponto é a comunicação, né? A comunicação, atividades de educação recorrentes no dia a dia para que não aconteça mais, explicar o que acarreta esse tipo de atitude, como a outra criança se sente, gerar empatia mesmo. E para isso, existem alguns materiais de apoio, como vídeos, livros, hoje em dia temos muitas coisas, né? E aqui mais à direita também temos o referencial de educação para a saúde. Bom, esse documento, ele tem muitas dicas e muitas, como dizer, muitos subtemas relacionados com a alimentação, relacionados com a identidade, relacionados com atividade física, e da página 25 a 26, são só 2 páginas, mas vale muito a pena, eu aconselho, fala sobre a violência, portanto, o bullying, a violência contra si próprio, e nisso vão ter aqui algumas temáticas que os professores poderão abranger desde o jardim até o secundário. Portanto, é mesmo muito interessante. E lembrem-se que tudo isso será disponibilizado por e-mail, ok? Será um link clicável, vocês vão dar direto para o PDF, não se preocupem. Temos aqui algumas sugestões de livros, por exemplo, A Sopa Queima, que vai trabalhar muito a autonomia da criança,
o menino que não gostava de sopa, a menina que não gostava de fruta também, vai incentivar o consumo desses alimentos, porque muitas das vezes as crianças torcem um pouco o nariz, né, para consumir esse tipo de alimento. A lagartinha muito comelona, para mostrar ali o impacto de uma alimentação saudável e de uma alimentação não saudável. A sopa verde, que também faz com que as crianças experimentem, né? Tentem experimentar alimentos, independente do aspecto. Sugestões de vídeos podem ser trabalhadas também em aula, histórias contadas, ou, por exemplo, esse aqui do meio, o que é a empatia. Explicação para crianças vai ajudar muito no bullying, ou seja, para as crianças criarem laços entre eles, não é? Para que se ponham no lugar do outro, a perceber o que aquilo gera no sentimento do outro. Sugestões também de atividades, temos aqui quintas pedagógicas, reunir quintas de Torres Vedras, Mafra, Sintra, Cascais, Setúbal, Lisboa, ou seja, temos aqui várias opções, quintas que têm animais, quintas que têm alguma delas produção biológica, que pode se fazer workshops, ou seja, e elas recebem também turmas, por isso no próprio PDF que vamos enviar, no e-book, vai ter o link clicável, ok? Portanto, é só clicar em cima do nome da quinta aqui, que vão ter o link direto para o contato dessas quintas. Outra sugestão de atividade. Temos aqui o nosso calendário da alimentação referente ao mês de ao mês de outubro de 2023, nosso mês de agora. Esse calendário foi criado com algumas datas comemorativas que nós achamos pertinentes sobre o tema de nutrição, sobre outros temas associados como bullying. Por exemplo, temos aqui assinalado o dia 21, que é o Dia Internacional da Maçã. Como que os professores poderão trabalhar esse dia com as crianças? Bom, primeiro, podem fazer operações matemáticas, podem simplesmente desenhar uma maçã no quadro para ser, né, simbólico, podem incentivar as crianças a trazerem maçã para o lanche, ou também pesquisarem receitas em casa. Ou seja, todas essas, apesar desse dia cair num sábado, né, e sábado não tem aula, mas pode ser realizado nessa semana ou até na própria segunda-feira, dia 23. Portanto, são muitas ideias que nós podemos abordar. E esse calendário vai ter o tamanho A4, ou seja, é um por folha, os professores podem imprimir se quiserem e colar na própria sala, e a ideia é que mesmo seja dinâmico. E nós realizamos esse calendário até junho de 2024, ou seja, está tudo atualizado com as datas todas certinhas, vocês poderão trabalhar até o fim do próximo ano letivo. Bom, aqui temos as nossas redes de comunicação, o nosso site, o nosso Instagram, o nosso Facebook. Bem, muito obrigada pela atenção. Peço desculpas se eu falei um bocado rápido. Eu espero que os professores tenham ficado esclarecidos. E se tiverem alguma dúvida, podem dispor, estou aqui. Obrigada. Obrigada, Jennifer, por esta explicação tão clara e ideias relacionadas aqui com a alimentação. Não sei se algum professor tem alguma dúvida ou algum comentário, alguma sugestão que também possa ter feito já em anos anteriores, também para Uhum. dar como exemplo aqui aos outros colegas, não é? Já que estamos aqui todos numa comunidade de professores.